Boa noite, professor. Sou a Thaís Souza e vou dar início à nossa primeira verificação. O primeiro exercício pede para identificar os principais inputs e outputs envolvidos nos seguintes processos de transformação: fábrica de papel e salão de cabeleireiro. Muito se fala em input e output, entrada e saída, necessários para realizar o processo de produção, seja de bens ou de serviço. Falando da fábrica de papel, os principais inputs identificados por nós no processo de transformação da fábrica de papel são a celulose, as tinturas, os funcionários, as máquinas. E sabemos que a fábrica de papel produz um bem, e o seu output será o próprio papel. Agora, falando do salão de cabeleireiro, os principais inputs utilizados no processo de transformação no salão de cabeleireiro são as tesouras, os secadores, os pentes, a chapinha, a própria cabeleireira, os lavatórios, dentre outros. Já esse processo ele produz um serviço e seu output é o cliente de cabelo cortado, limpo e com a beleza renovada. O segundo exercício pede para identificar os inputs e os outputs do processo de fabricação de pneus. E também pede para citar as diferenças entre o processo de transformação de pneus para carros de passeios e para as grandes máquinas de Minas. Os inputs identificados no processo de fabricação de pneus foram a borracha, os funcionários, as máquinas, os equipamentos, as instalações. Já os outputs desse processo os pneus de vários tamanhos e modelos. Agora, explicando a diferença entre os processos de produção de pneus para carros pequenos e para as grandes máquinas de Minas, pode-se dizer que encontra-se nos tamanhos e na variedade das saídas, dos outputs. A empresa citada como exemplo, ela produz uma grande quantidade de pneus para carros de passeio, com variedades menores, por serem mais comuns. Entretanto, quando se trata de máquinas maiores, como as máquinas das minas, os pneus utilizados eles são fabricados com determinadas especificações próprias para cada cliente. Ou seja, os pneus fabricados por uma empresa que trabalha com um leque maior de clientes pode causar uma grande variedade, porém em baixos volumes. Boa noite, meu nome é Tainá e eu vou dar continuidade à apresentação. Na atividade 3, pede para escolher uma empresa e mostrar suas estratégias e resultados esperados em relação aos objetivos de produção. Pode passar. Nós escolhemos a empresa Nissan para essa atividade por ela possuir algumas características. Por ela ser uma referência em relação a outros fabricantes de veículos, por ter uma linha completa que vende mais de 60 modelos sobre a marca, por gerenciar operações em todo o mundo, inclusive está presente no Brasil desde os anos 2000 e tem tem seu próprio complexo industrial em Resende, no estado do Rio, unidade na qual possui a capacidade de produzir mais de 200 mil carros e mais de 200 mil motores por ano. Pode passar. A Nissan é uma empresa que condiz muito com a tecnologia, utilizando alguns recursos da indústria 4.0, como a internet das coisas, inteligência artificial e big data para se aplicar em seus processos. E justamente por esses processos que eu vou começar dando uma introdução de como funciona cada ciclo e de que forma alguns objetivos de desempenho já são observados nessas etapas. A primeira etapa é a estamparia, responsável pela transformação das chapas de aço na estrutura do carro e linha de imprensa. A área com tecnologia de transferência em V, onde as peças são transferidas de uma estação para outra automaticamente, o que contribui para a diminuição do tempo de espera do processo, aumentando o ritmo de produção das peças. A segunda etapa é a carroceria. Conta com o apoio de robôs que são usados na montagem da estrutura de metal do carro, diminuindo parcialmente ou totalmente a mão de obra qualificada. A terceira etapa é a pintura, escolhida pelo consumidor final, e a tinta, que é aplicada por robôs. A pintura segue um modelo sustentável, onde a aplicação da base e do verniz é feita logo em seguida da aplicação do primer, tornando o processo mais curto e reduzindo o consumo de energia. A próxima etapa é o plástico, fabricação de para-choques, capas de retrovisores, através de injeção e pintura de plásticos. A Nissan tem um grande diferencial relacionado a outras montadoras, porque ela conta com a sua própria área de injeção de plásticos integrada ao seu processo, se ganhando, além de qualidade, em tempo de produção, redução de estoque e flexibilidade para o mix de fabricação. A próxima etapa são os motores.
onde são realizados a montagem com teste de funcionamento a quente em 100% dos motores, prezando na qualidade, produzindo equipamentos de alta precisão técnica e com sistema de controle de qualidade rigoroso. A próxima etapa é na montagem. Montagem do motor, dos vidros e para-choques são montados na estrutura do carro. Na linha de montagem, há 4 portais de verificação de qualidade desses componentes. A próxima etapa é na qualidade. 100% dos carros são testados por pilotos nas pistas de teste da Nissan. Todos passam por testes de emissão de CO2, em vez de por amostragem, que é outro diferencial da Nissan, tudo para garantir a qualidade e funcionamento dos motores. E por último, é a distribuição, onde os carros saem das fábricas para as concessionárias da Nissan do Brasil e também do mundo. Pode passar. Nós separamos as estratégias em 3 estágios que permitem uma melhor visualização, que é a estratégia analisada, a estratégia executada e o resultado esperado. A primeira estratégia é na qualidade. A estratégia analisada é o número de defeitos por unidade, nível de reclamação dos clientes, alegação de garantia e tempo médio entre falhas. No executado, é dividido em 5 partes. A primeira parte é a produção, onde a estratégia é no processo de produção integrado, foco na qualidade do tempo de produção, redução de estoque e flexibilidade do mix de fabricação. A segunda parte é na melhoria contínua, onde os colaboradores são incentivados a buscarem novas maneiras de fazer suas atividades com apreço, rapidez e com mais segurança. A terceira parte é no treinamento. 100% dos colaboradores, antes de serem admitidos, são treinados em cursos do Senai. A quarta parte é na tecnologia, onde são utilizados equipamentos de última geração para a qualidade de seus produtos. A quinta parte é no cliente. A Nissan acredita que o ponto de vista do cliente é olhar para a qualidade. Por isso, ela se preocupa com o ciclo de vida de um carro até o pós-venda. Assim, ela monitora os resultados de pesquisa de seus clientes por meio da metodologia PDCA e por indicadores, que são o SSI, que é o Índice de Satisfação de Vendas, e o CSI, que é o Índice de Satisfação do Cliente pós-venda. E os resultados esperados são produtos e serviços de excelência, superando as expectativas com qualidade e respeitando o meio ambiente. Pode passar. A segunda estratégia é na rapidez. A estratégia analisada é o tempo de cotação do cliente, o lead time do pedido, frequência de entregas e o tempo de ciclo. A estratégia executada, ela automatiza todo o fluxo e o processamento de informações para que, quando uma execução de tarefas acontece, como gerar pedidos automáticos de compra ou executar todo o processo de produção que envolve o carregamento, sequenciamento, montagem de filas e análise de disponibilidade dos equipamentos, por exemplo, esses processos possam ser agilizados, tornando a organização como um todo mais rápido. Os resultados esperados são a rapidez na entrega e no tempo de espera, cumprimento dos prazos de entrega, velocidade de desenvolvimento do produto, que nada mais é que a flexibilidade do mesmo. Pode passar. A terceira estratégia é na confiabilidade. A estratégia analisada é a porcentagem de pedidos com atraso, atraso médio, proporção de pedidos em estoque e aderência à programação. E a estratégia executada, a empresa monitora a tomada de decisões durante a produção e a manutenção, eliminando manutenções preventivas desnecessárias, reduzindo custos e agilizando a identificação de problemas que possam afetar o tempo de manuseio do produto e de sua confiabilidade. Os resultados esperados são todas as etapas do ciclo de produção finalizados no tempo planejado e clientes satisfeitos. A quarta estratégia, pode passar. A quarta estratégia é na flexibilidade. A estratégia analisada é o tempo necessário para desenvolver novos carros, tamanho médio de lote, tempo para aumentar a taxa de atividade, capacidade média máxima de se produzir. A estratégia executada. A Nissan produz somente aquilo que é demandado, no tempo e na qualidade especificado pelo cliente, por meio da flexibilidade na linha de produção. Assim, ela oferece uma variedade maior de produtos, aumentando a frequência de mudança de modelos, reduzindo o lead time, reduzindo o estoque em processo, aumentando a produtividade da mão de obra e aumentando a capacidade de produção, e, por fim, melhorando a qualidade dos produtos, que são os carros. E os resultados esperados são por meio da personalização, que é a satisfação dos clientes mediante modificações,
e por variedade, que é lidar com uma ampla gama de produtos, que são os mix, que o mercado dispõe. Pode passar. E por fim, a quinta estratégia, que é o custo. A estratégia analisada é o tempo mínimo ou médio de entrega, a variação de orçamento, utilização de recursos, produtividade da mão de obra, eficiência, custo por hora de operação. A estratégia executada. Em relação a custos, a Nissan coleta, avalia e gerencia. Ela coleta informações sobre concorrentes relacionados a vendas, custos, produtos e participação de mercado. Ela avalia o custo total do produto ao longo do seu ciclo de vida, como sua concepção, produção, distribuição, consumo e até mesmo seu descarte, e ela gerencia, controlando as atividades que consomem muitos recursos e que permitem redução ou até mesmo a eliminação total das atividades que não geram valor aos seus clientes. Os resultados esperados são todos os processos e atividades da planta no seu mais baixo custo possível. Boa noite, professor. Meu nome é Rodrigo. Para estar finalizando nossa apresentação, eu vou passar o que a gente fez na atividade 4, começar lendo o enunciado. Uma fábrica de brinquedos está organizando sua programação de produção para as próximas 9 semanas. Utilizando os exemplos citados anteriormente, utilizaremos 3 propostas de programação de produção do produto A. Por favor, preencher a terceira tabela e escolher a melhor programação, justificando sua escolha, de forma bem embasada e com análises comparativas entre as 3 propostas. A gente vai passar cada uma das tabelas e a gente escolheu no formato de vantagem e desvantagem de cada uma. E ao final, a gente vai conseguir ter uma visão boa, comparativa entre as 3 e escolher a melhor opção. Falando sobre a tabela 1, a gente analisou de acordo com os conhecimentos que a gente tem da matéria e a gente chegou em algumas vantagens e desvantagens para ela. As vantagens são que ela opera 100% de acordo com a demanda do mercado, sem perdas. Ela trabalha com estoque mínimo, né, ou nenhum estoque. Então, ela não tem que arcar com custos de armazenagem, nem manutenção, enfim, não precisa ter um estoque, um armazém que seja. Então, isso pode ser considerado uma forte vantagem em relação às outras tabelas. Agora, a desvantagem dela é que ela não trabalha com estoque de segurança, podendo causar alguma desvantagem no sentido de lucro, né, porque ter um estoque de segurança é sempre importante. O MPS é muito instável, então ele varia muito de acordo somente com a demanda e não tem um planejamento em cima dele, uma forma de projeção. O gráfico dela fica um pouco desajustado e, como já dito anteriormente, é um processo sem planejamento de visão futura, vendo apenas o momento. Na tabela 2, as vantagens são que ela tem um padrão bem definido, previsível. A gente chegou nessa tabela 2 e a gente tem um MPS fixo. É uma tabela de fácil leitura, ela trabalha também com planejamento embasado da demanda, porém trabalha com estoque de segurança e tudo, então é uma tabela muito boa por causa disso, nesse sentido. Agora ela possui também algumas desvantagens, que são falta de flexibilidade, no próprio valor do MPS a gente vê isso, que ele não trabalha com talvez umas mudanças de mercado, então ela trabalha com o mesmo valor do primeira semana até a última, podendo causar alguns problemas. Ao fim do processo, ela necessitaria de um novo ajuste, né, de um reajuste desse valor, porque a gente não conseguiria cobrir caso houvesse mais uma semana. Possui custos de armazenagem, né, de estoque, manutenções, e não considera a sazonalidade, porque a demanda varia, porém o valor de MPS e a alimentação do que a gente vai ofertar não muda. Por último, a terceira tabela que a gente criou da seguinte forma, em que os valores de MPS variam entre 0 e 20, apenas 0 e 20. A gente buscou criar um certo padrão a partir daí. A gente chegou a esse valor analisando a tabela, né, a demanda, e talvez previsões, né, de aumento de demanda. E a gente buscou também selecionar um certo padrão, então a gente tem poucas variações, por mais que ainda tenha variações, tem poucas. Então, algumas vantagens dela são que existem períodos em que o custo de estocagem serão menores, justamente por esse MPS variar, ter o valor de 0 em alguns casos.
a flexibilidade de acordo com a demanda. A gente trabalha com uma margem de segurança também, então a gente sempre vai ter um estoque de segurança nessa tabela, além do que a gente considera a sazonalidade, tá? Então a gente tem uma sequência maior quando aumentar a demanda, podendo variar. E algumas desvantagens dessa tabela é que ela oscila um pouco nos valores se a gente fosse montar um gráfico indicador, o valor de MPS varia, né, entre 0 e 20, seria uma variação de certa forma alta e instável. E é um processo que lida com estoque e armazenamento, então haverão os custos de estocagem. A partir dessa análise de vantagens e desvantagens das 3 tabelas, a gente acredita que a tabela número 3 seria a mais adequada para essa situação, que é a tabela que a gente criou. Muito obrigado pela atenção, professor, e essa foi a nossa apresentação.